Glória a Deus. Então, Abacuque capítulo 2, verso 4 diz que o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, verso 17 diz que o justo viverá pela fé. Gálatas capítulo 3, verso 1, viverá pela fé. E Hebreus capítulo 10, verso 38, o justo viverá pela fé. Então, 4 vezes na Bíblia, Deus não está dizendo, olha, por favor, por gentileza, dá para você viver pela fé? Não é uma sugestão, é uma ordenança. Diga, eu vivo pela fé. Diga, essa vida em Cristo Jesus é pela fé. Diga, eu comecei pela fé e devo continuar pela fé. Você é salvo, irmãos, porque você teve fé. De fato, o Senhor te proporcionou fé. Somos salvos pela fé, mediante a graça, o favor de Deus. Então, nascemos de novo pela fé e vamos viver pela fé. Se você nasceu de novo no reino de Deus, pela fé, você tem que viver pela fé. E nós vamos falar um pouco sobre isso. E uma das coisas que você precisa entender é que fé não é um salto no escuro, mas é um salto na palavra. Amém? A fé, ela é fundamentada na palavra de Deus, 100%. A fé vem da palavra e a mesma palavra aperfeiçoa a tua fé. E eu queria mostrar uma leitura aqui em Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios capítulo 2, verso 1. Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vamos ler. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, desvios e pecados. Diga, ele me deu vida. Verso 2 diz, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Nos quais andastes outrora. Diga, em outro tempo eu andava segundo o curso desse mundo. Amém? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, como? Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Inclinações da carne, ou seja, vivendo pelos sentimentos, vivendo pelos sentidos. Sabe, irmãos, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que o diabo ou Satanás, ou inimigo das nossas almas, ele é o Deus do reino dos sentidos, o Deus desse século, com letra minúscula. Ele é o reino, ele é o rei desse império dos sentidos. Se o diabo te levar para o reino dos sentidos, ele vai colocar uma coleira no seu pescoço e vai te direcionar para muitos lugares. Mas se você decidir andar sobre a palavra, andar com a palavra, independente dos seus sentimentos, mas você colocar diante de Deus, diante do altar de Deus, esse é o culto racional que Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, que tem um culto que é racional, ou seja, uma prestação de serviço a Deus que é racional. Não precisa de revelação, não precisa de alguém mandar você fazer isso, mas está escrito. Que culto é esse? Que prestação de serviço eu dou a Deus? Paulo chama de um culto racional. É colocando o seu corpo diante do altar de Deus. E o seu corpo tem os sentimentos. Amém? Eu e você precisamos colocar os nossos sentimentos no altar. Vou dizer de novo. Eu e você precisamos, vez após vez, colocar os nossos sentimentos no altar de Deus. Nossos sentimentos, eles não são malignos, mas eles não podem ser senhor. Eles têm que ser servo. Nós não vivemos mais pelos 5 sentidos ou pelos sentimentos, nós vivemos pela fé. Amém? 2 Coríntios capítulo 4, capítulo 5, verso 7. Coloca aí, por favor. Não andamos, visto que andamos por fé, e não. Amém, irmãos? Deixa eu trabalhar mais um pouco essa questão de não andar mais segundo o curso deste mundo. Paulo fala também sobre os rudimentos desse mundo. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 8, Colossenses capítulo 2, verso 8, diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia. Diga, cristianismo
não é filosofia. Diga, cristianismo é a divindade agindo na humanidade. Amém? Filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o que? Rudimentos do mundo, conforme os rudimentos do mundo. Aprendemos em Efésios capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4, que nós não andamos mais no curso desse mundo. Só que Paulo fala também do rudimento, dos rudimentos desse mundo. Daqui a pouco a gente vai